E aí, fotógrafo, seja bem-vindo em mais um vídeo. Hoje você vai aprender as ferramentas de edição do Adobe Lightroom para editar as suas fotos com poucos cliques assistindo apenas este vídeo. Então, se você não assistiu o vídeo anterior sobre o Adobe Lightroom, se inscreva no canal ou, claro, clique no vídeo sobre o Adobe Lightroom. Então você vai conhecer um apanhado, né? Eu falei sobre todos os itens, né, que vocês terão aqui no programa. E você deve saber, se você assistiu o vídeo, que o item revelação é o item responsável para você mexer nas suas fotos, para você editar as suas fotos e, claro, mudar, fazer a configuração que você desejar. Então vamos lá, estou aqui com um exemplo de uma foto, né? Se você acompanhou a gameplay de São Bento do Sapucaí, eu visitei a Pedra do Baú e fiz algumas fotos, gravei uma gameplay lá. Então você terá também no nosso canal a gameplay com as fotos já editadas também. Então aqui está uma das fotos, eu selecionei essa aqui como exemplo. Vocês podem ver que aqui embaixo aparecem outras fotos, diversas fotos, onde vocês podem aí acompanhar também na gameplay. E aqui eu importei essas fotos dentro de uma pasta e todas estão no mesmo local, então elas vão aparecer neste menu aqui de baixo, né, onde você também pode aí justamente diminuir o tamanho, né, aqui também selecionar e também diminui o tamanho e você fica com mais espaço. Então sobre a foto, sobre a edição, se você clicar aqui, então justamente eu vou mexer aqui na primeira opção, onde você tem o item básico, ou seja, são as configurações básicas para mexer na foto, para editar as fotos e fazer algumas alterações que já vai modificar a sua foto, já vai ficar com um visual muito legal. Então aqui está a foto, nela não tem nenhuma edição, se eu clicar tem o zoom, nenhuma edição foi feita. Então está aqui o básico zerado. Então tá vendo o botão automático? Então se eu clicar no botão automático, já teve uma modificação. Vocês percebem que houve uma modificação na exposição, no contraste, realces, sombras, brancos, pretos e também aqui na vibração. Então já tem uma modificação na foto. Mas não é o ideal usar o modo automático, né? Você deve sair do automático, fazer a edição conforme você aí quiser. Então, de acordo com o que você precisa, de acordo com o que você quer nesta foto. Então, vou aqui redefinir e eu vou mexer aqui nas opções. Vocês vão vendo aí o que acontece também. Então, lembrando que eu estou aqui no item básico. Então, na exposição, essa foto, de repente, se eu aumentar, tá muito exposta, vai ficar uma foto super exposta. Então, se eu diminuir, ela vai ficar subexposta, tá? Então, também aí eu clico, né, no zero, ele vai zerar. Talvez ela esteja um pouquinho aí super exposta, um pouquinho, né, branca. Então, vou dar diminuída um pouco aqui, vocês perceberam. Então, contraste, vamos passar item por item. Contraste, vocês vão mexer, né, no contraste, né, da foto, claro, né, assim como na televisão de vocês, né, mexe no contraste, olha. Então, ó, aqui ficou um pouco mais claro. Então vai depender do que você quer fazer com a foto. Eu vou aumentar aqui um pouco também aí o contraste, né, tanto no mouse quanto no teclado. Vocês também com as setas conseguem fazer os ajustes. Vamos aumentar aqui, vamos deixar 20, vamos ver o que acontece e depois eu faço outros ajustes se necessário. Realce, ele vai realçar, né, algumas sombras, algumas situações, ó. Praticamente, né, não acontece muita coisa nessa foto. Está acontecendo lá com o céu, né, ó, com o céu tá ficando mais branco, tal, tudo mais, né, ó, mais branco ou mais escuro. Quero realçar, destacar isso? Não, né? Então vamos diminuir um pouquinho aqui, deixar aqui menos 10.
Tá, ok. Sombras, então a foto, né, elas têm as sombras e eu quero tirar essas sombras. Percebam aqui na parte aqui de cima da pedra, onde eu tenho uma sombra maior, ó, ele conseguiu clarear ali aquele pedaço. Mas se eu diminuir, o que vai acontecer? Ou ao contrário, ficou mais escuro, mas isso também está mexendo na exposição da imagem. Então vamos aumentar aí um pouco só para dar um destaque na sombra, diminuir um pouco as sombras. Mesma coisa acontece com as cores brancas, ó. Então ele vai também destacar, também mexe na exposição da imagem, no branco também ele vai escurecer. Vocês percebem que aqui em cima no histograma, né, então onde vocês encontram aí tanto a questão da exposição, da luminosidade, né, se está muito clara ou escuro, medido pelo fotômetro aí da sua câmera. Então conforme você vai também mexendo, ó, ele vai aumentando ou vai diminuindo, né, então já acontece a exposição da sua foto. Então vou aqui aumentar também o exagerado, vou deixar um pouquinho a coisa aumentada. E acontece também com as partes pretas aí da foto, ó. Percebe que o que estava mais mexe também na sombra, né? Ela sumiu e aqui, claro, ela vai escurecer. Então depende do efeito que você quer também aí na sua foto. Então vou aumentar também aqui um pouco aí. Eu tô com os valores aqui, né? 10, 15, 20 com os valores fixos, mas não é uma regra, né? Pode deixar 8, 6, 5, depende aí do que você quer também fazer. Textura é aquele efeito de que tem, por exemplo, acredito que no PowerPoint, enfim, um fundo, né, de textura, tá vendo que ele sumiu ou aqui aumentou bastante, né? Então aquele wallpaper, né, background, então você põe uma textura, enfim, isso eu não vou mexer. A claridade também, ele é como se fosse um tipo de textura, ele também vai clarear a foto ou ele vai aqui, ó, diminuir. Então ele também causa um efeito bastante legal. Eu gosto de usar esse efeito aqui de claridade, né? Ele zera aqui, vou deixar um pouquinho. Eu acho que fica tipo um granulado, alguma coisa assim, fica bastante interessante. E o desembaçar vai, né, se a sua foto tiver uma névoa, não, estou diminuindo aqui, ele fica como se fosse uma névoa, um efeito aí de névoa, ou desembaçar, ele vai deixar como se tivesse aumentei muito, também não é legal, mas ele como se tivesse um vidro embaçado e você passa, limpa e aí sai, né, aquele embaçado. Então, basicamente é isso, ó. Também eu acho legal tirar um pouco ou pouca coisa também interessante, ó. Vamos deixar aqui 20 também, né, e desembaçou um pouco assim, se tiver. Isso é interessante para bastante questões de neblina, alguma coisa assim, funciona. Eu já fiz alguns testes e fica a imagem mais natural, né, mais com o que o olho humano estivesse vendo ali no momento, né, e não com alguma coisa da câmera, tá? Vibração vai mexer aí com as cores, né? Vibração da cor, ó, se aumentar fica bem vibrante, né? Se eu diminuir fica preto e branco. Então também eu gosto assim de fotos um pouco mais vibrantes, né? Não muito, mas um pouco. Vamos deixar aqui 20 e a saturação vai saturar essa cor, né? Ou diminua, ó, vai para o preto e branco, ou se aumentar muito ele vai saturar, vai ficar bem colorida a minha imagem. Então eu acho bacana também uma foto um pouquinho coisa saturada, né, dá um destaque, um vívido. Tem aquela opção na sua câmera ou no seu celular chamado Vivid, né? Então é isso que a saturação faz. Eu não mexi aqui também eu posso mexer no branco aqui, no ganho, né, de exposição. Aqui a temperatura, ela vai mexer na temperatura como um todo na imagem, tá? De acordo com o RGB, né? Ou seja, o azul, né, o vermelho de red, o G de green, do verde, e o blue, do azul, famosas cores RGB. Colorir também vai mexer na imagem
como um todo, tá? Então basicamente é isso, ó, já deu uma outra cara aqui para imagem, mas eu também tenho a opção, uma outra opção bastante utilizada, que é essa aqui que está fechado, HSL Cor, que é a Matiz. A Matiz ela vai justamente também mexer em alguns lugares. Eu estou mexendo aqui no azul, ó. Então onde tiver a predominância da cor azul, ele vai mexer como um todo, né? Então tá mexendo ali no céu e nas montanhas, mas não é essa a ideia. A mesma coisa a saturação, ó. Saturação sim, eu acho um efeito interessante, porque eu quero um céu mais azul, né? Então eu posso aumentar as montanhas também, tá dando aquele efeito de distância talvez, ó, como o céu ficou azulado, né? Então aqui vamos voltar aqui pro zero. E também a luminância, onde vai mexer aí onde está azul, ó. Então ele está mexendo somente naquela parte ali que tem uma predominância da cor azul, e isso funciona por demais, ó. O verde da vegetação, ó, ele também está aí modificando a vegetação. Mesma coisa na saturação, vamos pegar aqui o verde, ó, está mexendo somente nas plantas, né? Ó. Vocês percebam que as plantas mudaram aí de cor, né? Então ficaram um verde mais escuro, olha aqui, interessante, ó, um verde bem escuro, aqui praticamente sem cor, então também é interessante do que você quer fazer. Eu procuro deixar minhas fotos um pouco mais natural. Não sou contra muitos efeitos, muitos detalhes, né? Tem muitos efeitos que ficam bonitos e as fotos também ficam bastante artísticas, interessantes. Não sou contra disso, mas como eu venho do fotojornalismo, então a gente não precisa editar muita coisa na foto, deixo apenas alguns detalhes, então eu gosto de deixar ela mais fiel possível do que é a realidade. Mas, enfim, depende da situação, eu vou deixar ela com um tom mais artístico ou não. Mas então, vamos lá, voltando aqui a questão do céu, né? O céu, e a única coisa que eu quero mexer aqui por último é o céu. Então eu posso usar aqui o pincel de ajuste, e esse pincel, né, eu vou selecionar, ele cria aqui ele cria aqui um ícone, né, um botão, né, ó, onde eu posso com o mouse aqui aumentar e diminuir o tamanho, tá? Então eu aumento mais ou menos, né, também aqui, ó, mexi na exposição, né, o mais ou menos, eu também mexo com o botão aqui, ó, o meu ciclo ele está diminuindo e aumentando. E aqui eu cliquei ó, criei mas eu não quero esse, né, então eu seleciono e aperto delete, ele apaga. Então escolhi aqui vamos lá, no pincel, e aí justamente como o pincel no Paint, né, alguma coisa do tipo, né, e eu vou aqui passando, né, o pincel, né, pincelando aqui onde eu quero, as áreas que eu quero que um efeito aconteça, né. Então eu deixei aqui muito pequeno, né, então enfim, vou ter que ficar pincelando mais vezes, mas vamos aqui dar uma acelerada. Então onde ele está aí pintado, né, onde eu passei, ele vai criar algum efeito do que eu vou ajustar. Então tá aqui, ele começou aqui, ó. Se eu segurar, não, se eu arrastar, ele também vai funcionar, né? Então eu apertei fora, ele vai fazer um novo traçado, cliquei em desfazer. Então agora se eu mexer na cor, ó, percebam que ele está mexendo só onde eu pintei, ó. Tem um pedaço aqui que não tá, ó. Então só onde eu passei o pincel, ó. Então joguei aqui, joguei para cá, aqui em cima acho que também tá faltando. Então onde eu passei o pincel, ó, onde eu queria todo o meu céu, e o pincel está aí fazendo esse efeito. Então vou voltar aqui no colorido, deu para vocês perceberem. E o que eu quero fazer com esse céu? Ó, deixar ele mais azul, ó. Então eu vou deixar, vou pôr aqui, ó, não vai ficar muito legal por causa da parte ali próxima à montanha, né? Mas eu vou deixar ele um pouco, né, no bem azulado aí, com tom, né, azul, ó, aqui também não tá legal, né? Também a matiz não é interessante. Então eu vou mexer no
colorir, né? É onde eu estou mexendo no colorir e na temperatura. Então na temperatura justamente é onde ele vai mexer na temperatura, e vou deixar um pouco o céu aí azulado. Vamos deixar aí, ó, uns 60, pegou um pouco aqui, ó, aqui não pegou, ó, aqui também não tinha passado o pincel. Então, né, vamos passar um pouco aqui perto da pega, ó, também tá faltando um pedaço. Então, ou seja, ele vai deixar azulado somente essa parte aqui que eu estou passando o pincel, ó. Passou um pouquinho ali, né, na montanha, né, passou um pouco. Não era essa a ideia. Vamos aqui desfazer, vamos tentar fazer aqui de novo, ó. Passou um pouquinho, mas só para vocês verem como exemplo como que é essa ferramenta pincel, que ela vai mexer somente onde eu quero ajustar, né? Então eu vou fazer todos esses ajustes aqui, ó. Se eu mexer, ó, preto, branco, ou seja, qualquer desses ajustes que estão aqui no personalizado, né, nessa aba aqui, ó, personalizado, porque eu que vou personalizar, ele vai mexer na área que você definiu, na área que você passou aí o pincel. Então vejo que eu clico aqui de volta, tiro, ó, sumiu a minha ferramenta pincel, clico aqui agora, ele vai aparecer, né, aqui, ó, eu parei o mouse, ele fica vermelho indicando que foram os pontos que eu passei com essa ferramenta, os pontos que eles estão, os pontos que foram modificados, tá? Então, ó, pegou um pouquinho ali da montanha, mas só para exemplificar. A gente pode, claro, fazer um trabalho mais minucioso. Então, clico aqui de volta, sumiu, e aí tá aí a minha foto. E vocês têm aqui nesses dois Y, né? Aqui, ó, parece, né? Acredito que é um Y, eu falo de Y. Enfim, clicou aqui, vocês conseguem ver o antes e o depois da foto. Vejam a diferença, né, que ficou a foto. Também dá para fazer o zoom, olha só para ter uma ideia da blusa aqui da moça, né, já dá para ter uma diferença, né, em relação ao céu. A diferença também aqui na vegetação, ó, do verde, isso que eu nem aumentei muito, mas vocês percebam que com poucos cliques vocês viram que é possível editar a sua foto. Então, com poucos ajustes já foi possível dar uma outra cara, né, para a sua foto, um outro destaque, e claro, também aí divulgar nas redes sociais e tal, tudo mais. E aí eu não, como se diz, eu fiz aqui como um exemplo, tá? Mas poderia ser um trabalho aqui, não pegar esse pedaço aqui da montanha, mas só para vocês terem uma ideia de como funciona a edição, tá? Então a gente vai vir com mais vídeos também sobre edição, com dicas, falar um pouco aí dos outros itens, né, que nós temos aqui embaixo também. Vamos fechar aqui, ó, também tem, enfim, transformação, calibração, algumas correções de lente também, correção de cores, mas através do básico, com poucos cliques, vocês já conseguirão editar as fotos de vocês no Adobe Lightroom e deixar com um aspecto aí criativo, mais profissional, com uma outra cara, né, com outro visual também, tá? Então esse é o nosso vídeo de hoje. Você conheceu aí as funções do menu revelação. Claro que deixe o seu comentário sobre o processo de edição. Se você tem alguma dúvida, quer fazer alguma pergunta, deixe o seu comentário. A gente está sempre aí também tentando atender os inscritos ou pessoas que me perguntam. Também em outras redes sociais também recebo perguntas. Então um vídeo aí gravando, né, o processo da edição. Também vou atendendo aí um pedido do Felipe Nepomuceno. Ele também fez esse pedido sobre a edição. Então deixe seu comentário e, claro, também clique em gostei se você gostou desse vídeo, assistiu até o final. Se inscreva no canal, vai fortalecer muito o meu trabalho. E como eu acabei de dizer, redes sociais, né, também mandem seu comentário lá, pode mandar sua pergunta, os links estão na descrição deste vídeo. Boas fotos, e agora edição no segredo dos fotógrafos no Adobe Lightroom. Um abraço e até o próximo vídeo.